E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu não estou muito feliz porque, como eu falei no vídeo anterior, eu tinha gravado uma sequência de 3 vídeos aqui pra vocês e só no final do terceiro vídeo eu vi que o meu microfone estava desligado, então eu acabei perdendo todos esses materiais, mas assim, tudo bem, estamos aqui novamente regravando esse vídeo que tem uma história bem longa que vocês vão achar muito legal. Então, como tá aí no título do vídeo, eu vou falar pra vocês como que foi a história pra eu decidir trocar para um PC Windows, por que eu tô trocando do macOS pro Windows, e como que eu escolhi as peças e quais são as peças que eu escolhi pra estar montando esse computador, tá? Primeiro de tudo, eu adorei a experiência com o macOS, tá? O primeiro equipamento da Apple que eu tive foi um MacBook Air M1. Foi antes mesmo de eu comprar um iPhone, de eu comprar o AirPods Pro, por exemplo. Eu tive primeiro um MacBook Air M1 porque naquela época, foi lá em 2020, eu acho, que começaram a sair aqueles vídeos mostrando todo o potencial do chip M1 e que realmente é verdade, né, cara? Ele tem um processamento, assim, absurdo, não esquenta muito, funciona para praticamente todas as tarefas do dia a dia e também para tarefas um pouco mais pesadas, tem uma bateria incrível, dura muito tempo e além de ser fininho, prático, fácil de levar e tudo mais, e também uma tela muito bonita e um equipamento muito bonito, né? Só que ele tem um macOS, né? E assim, o macOS é bom, cara. Eu adoro tudo que o macOS traz, que é a praticidade, a versatilidade. E assim, o macOS ele é muito bom, cara. Ele é muito prático. Eu acho ele até mais fácil de mexer do que no Windows. Só que ele limita muito você em algumas coisas, sabe? Apesar de ter apps assim muito bem feitos pro Mac, tem uma comunidade assim bem legal para apps para MacBook, só que é uma comunidade voltada um pouco mais para produtividade, algumas coisas assim um pouco, sei lá, tipo aplicativos de tarefas, essas coisas assim que eu acho que já tá muito saturado, sabe? Tem alguns aplicativos legais, gratuitos para você poder testar, mas nada comparado com o Windows. E outra coisa, ele não roda jogos. Assim, esquece, se você está pensando em rodar jogos, não dá para usar o macOS, não dá para usar o MacBook. Além de que a maior parte dos jogos não suporta o macOS, os que suportam, assim, o Mac esquenta, não funciona, não é legal, tá? Não recomendo a experiência. Então, assim, para produtividade ele é perfeito, cara. Então, só que se você for fazer algo que exija um pouquinho mais do chip M1, ele já começa a dar alguns gargalos. Por exemplo, se você for editar vídeos em 4K 60, ele já não aguenta muito, sabe? É claro que ele não é feito para isso, mas pelo preço dele, pelo preço que a gente paga aqui no Brasil, a gente esperaria que ele rodasse a maior parte dos softwares que existem hoje em dia, né? Então, assim, foram 2 anos utilizando o Mac, foi muito legal utilizar. A integração com o sistema da Apple, então com o Apple Watch, com o AirPods e com o iPhone, foi, assim, incrível, adorei, muita experiência. Talvez ainda me mantenha com ele por alguns dias, mas eu vou acabar trocando por um PC Windows. Então esses daí são os motivos pelo qual eu escolhi estar trocando o Mac por um PC Windows, e agora eu vou mostrar para vocês exatamente como que eu escolhi as peças do meu PC e quais peças que eu escolhi, que talvez você possa aí se inspirar nessas peças aí para poder montar um PC seu, para poder montar um setup que você curta, ou talvez dar um upgrade no setup que você já tem, beleza? Então primeiro de tudo, cara, o que eu fiz foi definir quanto que eu ia gastar para poder montar esse PC, tá? Eu pensei em gastar no início exatamente o quanto custa o MacBook Air, que são os $1.000, tá? No início eu pensei os $1.000, depois eu vi que se eu colocasse um pouquinho a mais, eu podia montar um PC bem melhor e acabei definindo ali o meu valor como $1.300, tá? Então primeiro eu defini quanto que eu iria gastar, $1.300, e depois eu fui encaixando todas as peças dentro desses $1.300. Confesso que eu tenho uma vantagem aqui que eu vou conseguir importar todas essas peças, porque se fosse comprar aqui no Brasil, eu iria gastar ali em torno de $2.500, $3.000 para comprar o mesmo equipamento, $3.000 em reais, né? Então eu tenho essa vantagem aí, indico vocês também a procurarem uma forma de poder importar, porque aqui, cara, no Brasil as coisas são caras. Beleza, depois que eu defini o quanto que ia gastar, eu tinha que escolher cada uma das peças que eu ia comprar. Na verdade, eu podia escolher entre comprar peças ou comprar um PC montado, por exemplo. Mas eu vi que o PC montado não compensava tanto assim, porque geralmente ele é um pouquinho mais caro e ele não vem exatamente com as peças que você poderia comprar com esse valor. Agora, na parte das peças, eu tive que entrar um pouco mais a fundo nesse mundo do hardware para poder entender o que eu ia comprar e gastar o meu dinheirinho suado da melhor forma, né? Tem um adendo aqui que eu sou formado em sistemas de informação, que é uma faculdade voltada um pouco mais para software, né? Só que tinha algumas matérias de hardware na faculdade, mas eu nunca gostei muito, cara. As minhas matérias favoritas sempre eram voltadas para o software. Então o hardware eu sempre deixei meio de lado assim e eu tive que
entrar um pouco mais a fundo, estudar, assistir centenas de vídeos, principalmente do Loop Infinito, que faz uns 2 anos aí tá soltando com uns vídeos bem legais relacionados à montagem de PC, e também acessei os vídeos do Adrenaline, que recomendo muito, muito legal, os caras são bem técnicos nos vídeos deles. Assistindo vários vídeos, entendendo, lendo a fundo vários reviews, eu consegui entender um pouco melhor as peculiaridades de cada uma das peças, da memória RAM, da placa-mãe, da placa de vídeo, entender o que cada uma faz e quais que são aqueles detalhezinhos que fazem uma peça ser um pouquinho mais cara que a outra ou uma outra ser um pouquinho mais barata, sabe? E é importante você entender isso porque senão você vai acabar pagando às vezes mais caro por alguma coisa um pouco mais ruim só porque ele tem um RGB, por exemplo. Tá? Então vamos entrar aqui para a parte das peças, eu vou mostrar cada uma das peças que eu escolhi e vou comentando aqui o porquê que eu escolhi essa peça, tá? Deixa eu pegar a cola aqui. Então assim, primeira peça aqui que eu vou comentar com vocês é o processador. Então eu tive que escolher se eu pegava ou um processador Intel ou um processador da AMD, né? Antigamente a gente sabia que a AMD esquentava demais, que Intel era um pouco melhor e tal. Hoje em dia eu entendi que são praticamente a mesma coisa e a AMD é um pouco mais custo-benefício. Só que para os sistemas que eu vou utilizar, o Intel ele é um pouco mais otimizado. As empresas, como a Adobe e outras empresas assim, elas dão um pouco mais de destaque para a Intel, mesmo que seja assim de uma forma um pouco velada, sabe? Quero um dia testar a AMD para ver se é bom também, se bate ali de frente com a Intel, mas no momento, pelo que eu entendi, a Intel é um pouco superior em alguns dos softwares que eu vou estar utilizando, tá? Então eu acabei optando pela Intel e escolhi o i5-12400F, que é um processador da geração passada, que a gente tá atualmente na 13ª geração, mas assim, é um processador muito bom. Pelo que eu vi, vai dar conta de tudo que eu preciso fazer e vai conseguir trabalhar muito bem com a GPU que eu escolhi, que eu vou estar falando um pouco mais pra frente, tá? Eu tinha a opção de pegar o i5-12600K, que dele tem um clock um pouco mais alto e também dá para fazer overclocking nele, só que para fazer overclocking nele, aí eu tinha que pegar uma placa-mãe um pouco melhor, tinha que pegar também um water cooler que desse conta das temperaturas do processador. Então assim, pelo budget que eu tinha separado, eu tive que me manter no i5-12400F. Seguindo aqui para as memórias, de memória RAM eu escolhi a Kingston Fury, 8 GB de RAM, 2 pentes de memória RAM. Eu escolhi a Kingston Fury pela qualidade, pela confiança que a Kingston me passa. Acabei não pegando a versão com RGB, porque aqui nesse canal a gente não se importa com RGB, porque ali eu economizava mais ou menos 5, 7 dólares por memória, que já me ajuda muito esse dinheiro aí para eu poder fechar as contas. Então beleza, 2 memórias de 8 GB, 3600 MHz, o que me levam daí a falar da placa-mãe que eu escolhi para poder suportar o processador e a memória RAM. E a placa-mãe foi a Asus TUF Gaming B660 Plus com Wi-Fi. Acabei escolhendo essa placa aqui em vez de pegar as placas H da Asus, porque ela tem algumas peculiaridades ali que iam me ajudar, tá? A primeira delas é que dá para fazer o overclock na memória RAM, então como eu já escolhi memória RAM de 3600 MHz, eu já consigo passar de uma memória de 3200 para uma de 3600. Se eu pego uma placa-mãe um pouco inferior, ela só suporta até os 3200 MHz, tá? Outra coisa, ela já vem com Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, que é incrível. Eu uso eles no MacBook, eu acho que se eu fosse pegar um adaptador Wi-Fi 5, não daria conta assim do que eu preciso, eu teria que usar no cabeado. Já um Wi-Fi 6, ele dá conta ali de passar 1 gigabit de internet, show de bola. Outra coisa é que ela tem uma porta a mais de USB 3.2 Gen 2 e ela tem uma porta USB-C 3.2 Gen 2 também. E claro, ela é uma placa assim bem melhor do que as placas H, ela tem mais dissipadores, é uma placa mais bonita, traz um pouco mais de confiança e um pouco mais assim de durabilidade se você quiser pegar uma placa que suporte, por exemplo, depois colocar um i7, colocar um i5 de 13ª geração, por exemplo, que é o que eu quero fazer mais pra frente. Beleza? Então agora memória, placa, processador escolhido, vou falar da refrigeração que eu escolhi, tá? Então no gabinete que eu vou falar depois, ele já tem 2 fãs e precisaria ter uma refrigeração um pouco melhor, então para esse processador, para eu não correr risco nenhum, eu acabei escolhendo um water cooler da Cooler Master 240. Pelo que eu pesquisei, é um water cooler que vai dar conta desse 5, também vai dar conta provavelmente de um i7, um pouco da 12ª, 13ª geração, e se eu fosse pegar um processador um pouco melhor, talvez eu teria que trocar esse water cooler aqui. Mas para esse momento ele já funciona muito bem. Eu não entrei muito a fundo nessa parte da refrigeração, mas assim, recomendo você pesquisar um pouco mais se você quiser comprar algo com essa mesma configuração, tá? Inclusive esse water cooler tem 2 versões, uma com ARGB e outra com RGB. A versão RGB ela tem uma vantagem que você consegue controlar todos os componentes que estão ali no seu sistema, e o que é ARGB, que seria ali o water cooler, você consegue controlar de forma separada. Então você pode deixar, por exemplo, a memória RAM com uma cor e o water cooler com outra. Já na versão RGB, pelo software da Cooler Master, você só consegue deixar tudo com a mesma cor ou
ou com o mesmo padrão de cores. Novamente, para mim não faz diferença nenhuma, tá? Então eu peguei a versão mais barata, que eu economizava uns $10. Ok? O que me leva a falar aqui do gabinete, que eu acabei escolhendo o da NZXT, que pelo que eu entendi é uma marca assim meio premium de produtos de hardware, parece até uma Apple da vida assim do hardware. Ela tem alguns produtos mais de entrada, como por exemplo esse gabinete que eu escolhi, mas ela tem alguns produtos bem mais caros, tá? Esse gabinete que eu escolhi é o H510 Flow, é a segunda versão do H510. Ele é um gabinete totalmente minimalista, reto, preto fosco, lindo, só que a versão 510 dele, ele tinha uma chapa de metal na frente assim, que não tinha muitas entradas de ar. Aí eu acabei pegando a versão 2, que é o H510 Flow, que daí na frente ele tem uma furação ali para uma entrada de ar, que vai me ajudar muito aqui nesse setup. Para alimentar tudo isso daqui mais a GPU, eu acabei escolhendo uma fonte de 750 watts da Cooler Master, que assim, talvez seja um pouco mais do que eu preciso nesse momento, mas caso eu vá fazer algum upgrade lá na frente, ela já vai dar conta. Só que essa daqui é a fonte recomendada para a GPU que eu acabei escolhendo, que é a RTX 3070 Ti. Aí que entra a parte do porquê que eu aumentei um pouco o budget. Porque antes eu estava limitado aos $1000 com uma RTX 3070 Ti. E eu vi que com $250 a mais eu conseguia pegar uma 3070 Ti com uma versão um pouco mais básica ali, por exemplo, de uma Asus TUF, ao invés de pegar uma Asus ROG, por exemplo. E como eu vi que eu poderia fazer essa economia aí e aumentar muito mais a minha performance numa 3070 Ti, eu já vi assim, cara, então vou ter que aumentar um pouco o budget, né? A 3070 Ti não vai fazer nesse momento tanta diferença para mim comparado com a 3060 Ti, só que na longevidade ela vai durar muito mais tempo, né? Eu tava olhando que alguns reviews, por exemplo, da Adrenaline, se você vai rodar algum jogo lá em 1440p, a 3070 Ti tem ali uma vantagem de 10 a 15 FPS, enquanto a 3060 Ti roda, sei lá, um Red Dead Redemption a 65 FPS, a 3070 Ti vai rodar 80, 75. Então é esse ganho pequenininho ali que vai fazer a gente ter ali 2, 3 anos a mais de longevidade. Monitor desligou. Meu Deus, cara, monitor desligou, câmera desligou, não tá fácil fazer esses vídeos. Então isso foi toda a história para eu trocar do macOS para um Windows, que vai estar chegando as peças aí na semana que vem. Vocês vão estar acompanhando tudo isso daqui, então vai ser bem divertido tá mostrando aqui para vocês a montagem e tudo mais, os equipamentos e tal, e vocês vão olhar aqui a evolução desse setup, né? Como eu falei, o vídeo anterior eu mostrei cada peça que tinha aqui no setup, vou estar comprando aqui algumas coisas novas que vocês vão estar acompanhando aqui nos próximos vídeos, então eu indico você assistir o vídeo anterior. Outra coisa, quero agradecer muito aqui a repercussão de todos vocês, as curtidas, os likes, os comentários, as inscrições que eu não esperava, cara. Tá sendo assim muito legal interagir com todos vocês. Isso aí, muito obrigado, valeu, falou!